Eu acabei de receber um comentário, né, uma pergunta, na verdade, a respeito de um determinado assunto que pode ser também a sua dúvida, tá? Então a gente vai debater trocar uma ideia a respeito disso nesse vídeo de hoje. A dúvida é a seguinte: o aluno, né, um potencial aluno, ele nem começou no taekwondo ainda, ele tem medo de entrar para uma arte marcial para fazer combate, né, receber um golpe na cabeça, alguma coisa assim, e ficar com sequelas. É um medo, obviamente, que muita gente tem. Mas a pergunta é a seguinte: para fazer a troca de faixas, né, as trocas de faixas, é necessário fazer combates agressivos? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o mestre Felipe Marçal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bora! Fala, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, olha só. Uma coisa que eu sempre digo aqui no canal é o seguinte: existe, né, no taekwondo, deveria existir uma espinha dorsal de conteúdo para troca de graduação. Essa espinha dorsal ela deveria ser, inclusive, mundial, né? Em todos os lugares onde ensina o taekwondo deveriam ensinar essa espinha dorsal, que é a base, né? Vamos botar assim: os nomes das técnicas, a execução, a definição, o nome dos chutes, né, das defesas, do soco, de cotovelada, de puncer, luta combinada, defesa pessoal, até mesmo quebramento em alguns casos. Porém, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal e não existe essa espinha dorsal, né, esse padrão de conteúdo cobrado nos exames de faixa, né? Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. O lado positivo é que cada professor e mestre possuem a sua autonomia para definir qual que vai ser o currículo de graduação, principalmente em exames de faixa colorida. O lado negativo disso é que algumas pessoas, sem ter essa referência, acabam diminuindo o potencial de conteúdo para entregar para os seus alunos, principalmente as pessoas que gostam de ficar na zona de conforto. Como assim, mestre? Se o professor ele tem um espírito de conhecimento para que realmente ele aprenda cada vez mais e entregue cada vez mais para o seu aluno, né, para o seu discípulo, seja lá como for que você chame na sua academia, tem aquelas pessoas que ficam na zona de conforto. Ou seja, vamos tentar explicar de uma outra forma, fazer um comparativo de uma outra forma. Você entra para uma faculdade. O professor tem aquela grade curricular de acordo com a matéria, de acordo com o curso que você vai fazer. Então, os professores precisam passar aquela grade curricular, inclusive ela consta na grade de matérias, né, do curso de aprendizado que você está fazendo. Então, você, antes de entrar para uma faculdade, normalmente você já sabe quais que são as matérias que você vai aprender e quais são os módulos dentro de cada matéria. Isso é comum hoje em dia. No taekwondo, a gente não tem isso. Por quê? Cada professor, cada mestre pode criar o seu próprio método de avaliação para que os seus alunos façam exame de faixa e evoluam na graduação. Só que o problema disso é a pessoa que não está preocupada com o conteúdo, e sim com a fabricação de faixas pretas. Fabricação, o que eu estou querendo dizer com isso? Os professores querem que seus alunos façam exames de faixa numa velocidade altíssima para que ele consiga receber dinheiro nesses exames de faixa cada vez mais. E também tem os professores que fazem ao contrário, que seguram os seus alunos nas graduações em que eles estão para manter o aluno dentro da academia pagando a mensalidade. Então existe um interesse financeiro por trás e acima da prioridade do ensino do conteúdo da arte marcial. É muito confuso. Vou explicar como que eu penso, tá? Na minha escola, na minha academia, para todo mundo que me conhece aqui há mais tempo já sabe que eu sou responsável, né? Eu faço parte da equipe Handoryu e sou responsável pelo time, né? Pela equipe Handoryu Blumenau. E nós temos, na nossa escola, nós temos a espinha dorsal dos currículos de graduação. Aquilo ali é o mínimo que eu tenho que ensinar para os meus alunos para fazer exame de faixa. Esse currículo ele foi definido pelo nosso presidente, pelo fundador na nossa escola. Quer dizer que eu preciso ficar estreitamente focado naquele currículo? Não.
Ele mesmo já declarou. Se você quiser cobrar algo diferente do currículo, beleza, é sua autonomia, porque no taekwondo a gente tem isso. Só que eu, obviamente, né, todo mundo aqui que me conhece há mais tempo já sabe, eu foco no aprendizado, eu não foco na velocidade da evolução da graduação, e sim no aprendizado. Então tem o currículo, que é a espinha dorsal da nossa escola, que eu acho fundamental, e os adicionais, ou seja, treinamentos externos que eu trago e junto no conteúdo. Por exemplo, né? Então, eu ensino mais do que o conteúdo mínimo pede. Tem gente que ensina menos do que o conteúdo mínimo pede. E eu não tenho interesse em ficar segurando aluno para fazer exame de faixa, porque eu acho que isso pode ser desmotivador. E o meu foco não é em ganhar dinheiro com o taekwondo. O meu foco é em ensinar o taekwondo da melhor forma possível que eu julgo correto. Claro, tem pessoas que pensam diferente e quem sou eu para falar algo relacionado a isso? Eu não vou julgar ninguém, mas eu falo da forma que eu penso. Por que eu falei isso tudo? Eu preciso que você entenda qual que é o contexto disso. Os mestres e professores possuem autonomia para definir a sua grade de conteúdo para exame de faixa. Por isso, não é obrigatório, necessariamente, pelo menos na minha academia, o aluno fazer luta agressiva com colegas de treino, com pessoas de treino, para fazer exame de faixa. O que eu exijo são lutas combinadas, defesa pessoal e combates mais voltados para a sombra e dependendo da situação, dependendo da pessoa, dependendo do interesse daquela pessoa, aí a gente sim faz uma luta um pouco mais pegada. A gente tem que tomar cuidado sempre com um dos princípios do taekwondo. Quais são os 5 princípios do taekwondo, espíritos do taekwondo? Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito nomável. Por que eu fiz uma ênfase na integridade? Integridade também é a integridade do aluno, do atleta, integridade física. Então a gente não vai fazer um treinamento dentro do âmbito da academia aonde esse treinamento pode causar, né, ou tem um alto risco de causar problema nos seus alunos. Não é esse o objetivo. É claro que a gente, quando treina arte marcial, a gente treina como arte de defesa. Então, certas situações a gente precisa tentar simular da melhor forma possível, mas esse não é o foco. A gente tem que tentar simular e não botar a realidade dentro de uma situação, porque não vai ser assim. Até porque uma necessidade de utilização de defesa pessoal dentro da academia é totalmente diferente da realidade que tem nas ruas em caso de uma necessidade de utilização das artes marciais. O que eu estou querendo dizer com isso? Na rua, quando você se envolve, né, óbvio que eu não quero que isso aconteça, mas quando acontece uma situação em que é necessária a utilização da autodefesa em uma questão de rua, não tem regra. E além de não ter regra, existem diversos fatores externos que fazem com que essa defesa pessoal ela seja bagunçada. Então, nem sempre o que você treinou na academia é o que você vai conseguir fazer na realidade lá fora. Até por questões de adrenalina. Você vai ter pico de adrenalina e isso acaba tirando você do teu eixo. Então, a gente treina sempre para que a gente mantenha esse autocontrole e consiga fazer algo necessário e possível para que a gente saia de uma situação de risco. Porém, a gente sabe que não é, nem sempre é assim que funciona. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o treinamento das artes marciais, óbvio que é importante, porque a gente abre a nossa mente, cria memória muscular no nosso corpo, para que, caso venha alguma necessidade de autodefesa, a gente consiga, pelo menos, ter o mínimo de recurso para a gente manter a nossa integridade física. E dentro da academia não é diferente. Os professores, ao meu ver, não devem estimular a agressividade dentro da academia, até porque a arte marcial ela é contra a agressividade, ela é voltada para o autocontrole. Então, não faz sentido, seria totalmente contraditório a gente estimular uma agressividade dentro de uma academia de arte marcial. Não faz parte, ao meu ver. Talvez tenham pessoas que pensam diferente. Então, resumindo, você vai precisar fazer combates agressivos dentro da academia que coloquem você em risco ou com potencial sequela no caso de levar um golpe na cabeça? Ao meu ver, não. Porém,
Você precisa conversar com o professor da academia que você tem interesse e ver com ele se no conteúdo de graduação, né, no conteúdo de formação de graduação de faixa colorida, inclui esse tipo de combate. Se incluir e você não tiver a fim de fazer, então você conversa com ele, expõe o seu medo, o seu receio, né, o medo de uma forma positiva, o seu receio, e vê com ele o que ele pensa a respeito. Se ele for irredutível, não, é assim que funciona aqui. Aí ou você procura uma outra academia, ou você procura um outro professor, ou você procura até, inclusive, uma outra modalidade. Eu sou o Mestre Felipe Marçal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha curtido, espero que esse vídeo tenha clareado um pouco a tua mente. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Acho que depois de 11 minutos de vídeo eu mereço um joinha nesse vídeo aqui. E um comentário também, e mais um inscrito no canal para que os próximos vídeos você seja notificado sempre que for publicado aqui. Eu coloco vídeo pra caramba. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, abraço.